Nós falávamos agora há pouco sobre o passaporte da vacina. Quem tem mais informações sobre esse assunto, estamos em contato mais uma vez com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, que vai nos explicar um pouquinho mais como é que isso deve funcionar. Secretário, mais uma vez, obrigada pela gentileza aqui da sua participação aqui no Band News São Paulo. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Débora, Fábio e todos os ouvintes da Band News FM. É sempre um prazer conversar com vocês. Secretário, a gente trazia agora há pouco a informação de que o governador João Dória deve instituir o passaporte da vacina em todo o estado de São Paulo, uma medida que foi anunciada hoje durante a atualização dos dados, da pandemia de Covid-19. O governador se manifestou pelo Twitter dizendo que se o governo federal não implante a obrigatoriedade do passaporte vacinal para a entrada de viajantes no Brasil, São Paulo deve adotar a medida para todo o estado. Como é que isso vai funcionar e a partir de quando isso deve começar a funcionar, secretário? Débora, nós fizemos um ofício e o enviamos hoje pela manhã, para o Ministério da Saúde, fazendo com que ele se sensibilizasse para início imediato da exigência em portos e aeroportos, a obrigatoriedade da apresentação da carteira vacinal completa, que é o passaporte da vacina, bem como a exigência das testagens dos viajantes que para cá acabam vindo do exterior, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, e que façam o PCR nas últimas 48 horas antes do embarque e 24 horas antes do embarque o teste de antígeno, para que dessa forma garantam uma tranquilidade, não só para os aeronautas que estarão a bordo do avião, assim como também para todos os que lá estiverem embarcando. Isso é uma forma importante que nós conseguiremos fazer um controle muito maior da entrada de novas variantes, principalmente vindas do exterior. A Ômicron é uma delas, mas seguramente nós temos mais de 80% dos países que não têm uma taxa vacinal satisfatória, o que permite que hajam novas variantes. Por isso, essa importância. Nós, então, estaremos aguardando o posicionamento do Ministério até dia 15/12, lembrando que até hoje o próprio Supremo Tribunal Federal exige uma conduta do Ministério da Saúde nesse sentido, e assim, caso não façam, o Estado de São Paulo já está estudando junto com o Comitê Científico quais as estratégias que poderemos tomar no Estado para essas exigências. Lembrando que nós não temos autonomia nem tampouco gestão sobre portos e aeroportos, uma vez que são unidades federais que são consagradas e estão sobre a jurisprudência do próprio Ministério da Saúde, bem como da Agência Nacional de Vigilância. Mas o estudo está sendo feito, o que faremos fora dessas unidades, ou seja, estabelecimentos comerciais, hotéis, e dessa forma possamos indiretamente fazer algumas exigências para essas pessoas, locais esses que aí sim temos gestão. É isso, secretário, o senhor meio que já respondeu a minha pergunta, né? Porque a gente tem dois pontos nessa história, dois pontos bem claros, né? Necessidades sanitárias e aspectos burocráticos. Quanto às necessidades, tenho a impressão que não há dúvida, né? O passaporte da vacina seria absolutamente fundamental. Mas há aí o empecilho burocrático e o senhor respondeu muito bem. A minha pergunta seria essa mesmo. Qual a autonomia do governo do estado, por exemplo, para impedir a chegada de algum viajante por aeroporto ou por porto, não é? O senhor já disse que não há meio legal para que o estado haja nesse sentido. E existem outras possibilidades. Mas tem que ser muito bem amarrado, não é, secretário? Porque tem viajantes que, por exemplo, descem no Rio de Janeiro e de carro vêm a São Paulo, ou em Curitiba de carro vêm a São Paulo, enfim. Tem que ser algo muito bem amarrado para que os furos, as brechas sejam minimizadas, né? É um programa complexo, não é, secretário? Sem dúvida, por isso que isso deve ser feito de tal maneira, caso realmente venha a ter esta necessidade pela não operacionalidade do Ministério,
aí nós já estamos desenhando qual a melhor estratégia. É importante lembrar que a partir do momento que nós fazemos exigências, nós também temos que ter mecanismos de cobrar e fiscalizar. Então, tudo isso está sendo analisado antes de colocar no papel. A gente sabe que o papel vale tudo, mas a gente precisa fazer com que, na prática, isso faça com que as pessoas tenham observância a essas determinações para termos, sim, uma garantia maior nessa proteção. Mas eu não tenho dúvida que o Ministério terá uma responsabilidade ampla nesse cenário, uma vez que existe, inclusive, essa exigência do Supremo Tribunal Federal para que o faça o mais rápido possível, para que nós possamos fazer como países sérios que têm a preocupação com o controle da pandemia já estão fazendo. São essas exigências. Aliás, se qualquer um de nós formos para a maioria dos países, mesmo em conexões para a Europa, para os Estados Unidos, obrigatoriamente nós temos que passar por esses trâmites. Ora, nada mais correto, justo e responsável no ponto de vista de controle de pandemia que o Brasil também tenha essa política de responsabilidade. Lembrando que São Paulo tem os 2 aeroportos internacionais que são consagrados como recebedores de 2/3 de todos os voos internacionais do país. Lembrando que o Aeroporto Internacional de Cumbica é o maior aeroporto da América do Sul e o nosso porto em Santos é o maior porto da América Latina. Portanto, é fundamental que nós estejamos cuidando dessas nossas portas, que não podem, de forma alguma, ficar escancarada para os negacionistas de vacina, nem tampouco para as variantes que estarão entrando. As variantes são uma realidade no mundo, e à medida que nós não olhamos os países mais pobres, especialmente os países ricos que poderiam deixar de estocar as vacinas e perderem a sua validade lá porque não tem quem tome, nos países pobres estariam sendo aplicadas e aí sim nós teríamos o controle da pandemia em todo o mundo. Nós estamos conversando aqui no Band News São Paulo com o secretário estadual de saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Quero mudar de assunto, falar sobre outra doença, né? Porque a Covid-19 está aí, mas as outras doenças não deixaram de existir. E há uma preocupação muito grande em relação a casos de gripe no Rio de Janeiro. Há um surto de gripe no estado do Rio, registrou um aumento de 239% na média móvel de atendimento a casos de síndrome gripal nas unidades de pronto atendimento. Agora há pouco nós falávamos também sobre o envio de doses de vacinas contra a gripe pelo Instituto Butantan ao Rio de Janeiro. São Paulo tem também uma preocupação sobre uma possibilidade de um surto de gripe. Como é que está a campanha de vacinação também contra a gripe aqui no estado? O que o senhor pode trazer de avaliação sobre esses índices de contaminação? Débora, nós temos um setor que avalia e rastreia a gripe no nosso estado. E ela está linkada ao que nós chamamos de Vigigripe, que é um setor de vigilância de gripe que o Instituto Adolfo Lutz ele faz parte e o próprio Instituto Butantan também faz parte nesse rastreio. Através desse rastreio nós sabemos números e esses números permitem dizer se nós estamos num ponto de atenção, uma fase amarela ou uma fase vermelha. Nós não estamos com fase nem amarela, nem tampouco vermelha, mas é claro que sempre e diariamente faremos essa atenção para determinarmos e avaliarmos se existe qualquer risco. Lembrando que o Estado de São Paulo tem um decreto governamental que obriga a utilização de máscaras, tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados, diferentes de outros estados que, infelizmente, não seguiram essa normativa sanitária, tiraram as suas máscaras e esse é o resultado. O vírus da influenza A, o H1N1, que é o da gripe suína, ele é um vírus de transmissão respiratória, assim como o próprio Covid. E, ao retirar a máscara, maior a chance de circulação de um vírus que está presente o ano inteiro. Ele se intensifica no outono e inverno, mas ele está presente
o ano inteiro. Por isso, felizmente, São Paulo, mantendo essas perspectivas de utilização de máscaras, bem como esse rastreio que é feito de forma constante e minuciosa, dá uma tranquilidade de nós não termos que fazer nenhuma estratégia vacinal. E lembrando que nós temos 3.500.000 doses de vacina para o público-alvo, que é especialmente idosos, gestantes e segurança pública, e assim vai, profissionais da área da saúde. Existem muitos portadores de comorbidades, mas nós temos a possibilidade de ter uma imediata resposta vacinal com vacinas que são do próprio Butantan, estarão e estão à disposição para qualquer emergência. Então estamos atentos, estamos vigilantes, mas nem por isso deixando de nos precaver com a utilização das máscaras. Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein, falando a respeito da possibilidade da implementação de um passaporte da vacina no Estado de São Paulo, combate à Covid-19 e também combate à gripe. Dr. Jean, muito obrigado mais uma vez pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até a próxima. Muito obrigado, Fábio, Débora e todos os ouvintes da Band News FM. Como disse, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Um abraço.